Oi, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma formação? Resolvi gravar esse vídeo considerando que está havendo algumas dificuldades para a gente fazer uma reunião online, conversar sobre algumas coisas, né? Eu estou fazendo vídeo para explicar um ponto específico, que é como é que a gente vai mostrar para o educador como é que acontece a alfabetização e letramento no material didático. Se houver alguma dúvida, depois vocês me mandam um e-mail, alguma coisa assim, ok? Então, eu estou partindo lá de trás do tempo que a gente estava ainda, desculpe, planejando os PowerPoints, né, elaborando os PowerPoints, e eu cheguei a comentar sobre um PowerPoint que levava o título de alfabetização e letramento, mas ele parecia contemplar muito mais alfabetização do que letramento. Então eu disse, olha, muda o nome, ou contempla um pouco mais sobre letramento. Então, acho importante a gente retomar aqui, por isso eu fiz esse materialzinho aqui, para a gente poder ver, diferenciar bastante, né? O que são as especificidades da alfabetização, o que são as especificidades do letramento e como é que os dois vão aparecer no material didático, ora separadamente, ora juntos, né? Alfabetizar letrando. Ok, então, eu peguei aqui alguns aspectos, vou retomar um pouquinho aí, me perdoem o excesso de didatismo, mas eu vou pegar um pouquinho aqui na questão mais teórica da coisa, né? Eu estou retomando a Magda Soares, que vai falar um pouco sobre aprendizado da língua escrita. Né? Ela não está chamando especificamente de alfabetização, nem especificamente de letramento, porque ela vai dizer exatamente que tanto a alfabetização quanto o letramento fazem parte de algo que é maior, que seria o aprendizado da língua escrita. Então, ela vai dizer que esse aprendizado da língua escrita, ele vai se dividir em três facetas, né? Uma primeira faceta, que é a faceta linguística. O que é isso? Que é o sistema de escrita alfabética propriamente. Então, é aquilo que a gente chama, assim, de uma maneira muito resumida, codificar e decodificar. Né? Não é só isso, a gente sabe que a alfabetização não é só, mas para a gente entender aqui do que ela está falando especificamente, esses termos vão servir. Uma outra expressão que serve também para a gente entender essa faceta linguística é a compreensão da pauta sonora, né? Do aprendizado da pauta sonora da palavra, ou seja, de como é que eu represento a palavra escrita, como é que eu vou grafar aquilo que eu ouço. Então, isso seria a faceta linguística do aprendizado da língua escrita. Uma segunda faceta, que é a faceta interativa, que pressupõe a compreensão e a produção de textos. Né? Então, não basta eu saber aquela parte lá de identificar a pauta sonora, de saber grafar, de saber codificar e decodificar, mas eu preciso também compreender aquilo que eu estou lendo. Isso é o que ela vai chamar de faceta interativa. E uma terceira faceta, que é a faceta sociocultural, que é fazer uso social da leitura e da escrita. Você já deve ter percebido aí que a primeira faceta, aquela que é linguística, que está se ocupando da pauta sonora, é a alfabetização, especificamente. As outras duas, compreender, produzir e fazer uso social, ou seja, eu sei escrever um texto e este texto tem uma função na sociedade. Ele é uma lista de compra, ele é um bilhete, ele é carta, ele é uma placa de que eu estou vendendo alguma coisa, ele é, por exemplo, uma nota fiscal que eu recebo, que eu vou conferir, que eu vou ler e tudo mais. Ele é a leitura na tela do banco quando eu vou sacar dinheiro, receber um benefício, alguma coisa assim. Então, isso são os usos sociais da leitura e da escrita. E aí, essas duas últimas facetas, a interativa e a sociocultural, elas vão constituir o que nós estamos chamando de letramento. Né? Então, acho que assim fica bem separadinho, bem claro aí o que é uma coisa e o que é a outra. Aí, depois que a gente tiver com isso bem claro, usando lá a parte anterior que vocês já fizeram, de toda uma exploração teórica, dos PowerPoints que vocês elaboraram, acho que dá para entrar com isso aqui e partir para o livro didático para ver como é que está feito lá no livro, essa atividade é o quê, essa é o quê, parará. Então tá, avançando um pouquinho mais,
eu tenho aqui uma afirmação da Magda Soares que vai sistematizar tudo isso aí que eu falei. Então, está escrito para o caso de você querer voltar aqui. Então, ela diz que a língua escrita envolve não apenas o domínio do sistema notacional, a alfabetização, propriamente, mas também a faceta interativa, a compreensão e a produção de textos, e a faceta sociocultural, os eventos culturais e sociais que envolvem a escrita. Por isso tem tanta orientaçãozinha lá para o professor, em vermelhinho, já podemos explorar isso lá no material didático, olha, vê o que está falando aqui, porque ali a gente está sugerindo muita situação em que o professor pode ampliar essa faceta sociocultural aí, esses eventos culturais e sociais que envolvem a escrita. A gente dá sugestões e tudo mais, porque obviamente não cabe tudo dentro do livro, né? Tá. Aí ela diz mais o seguinte, as duas últimas, segundo a Magda Soares, são letramento. Ao apresentá-las como complementares no processo de aprendizado da língua escrita, a pesquisadora sinaliza que alfabetização e letramento são processos fortemente associados. E é isso que a gente vai chamar daquele tal de alfabetizar letrando. Né? Por que alfabetizar letrando? Porque essa coisa simultânea. Porque houve uma época em que se acreditou que era preciso primeiro alfabetizar para depois letrar. O que não é verdade, até porque o processo de letramento ele começa muito antes da alfabetização. Ele começa muito antes de eu aprender a técnica da escrita. Então, quando eu faço compra, eu já estou participando de situações letradas. Quando eu vou receber um benefício no banco, eu já estou participando de situações letradas. Quando eu assisto a um telejornal, eu já estou participando de situações letradas. Quando eu uso o celular, seja para fazer chamada ou para mandar mensagem no WhatsApp ou para ouvir um áudio, para acessar aquilo, para reencaminhar um áudio para alguém, eu estou fazendo uma prática letrada. E não necessariamente isso demanda estar alfabetizado. Então, existem letramentos, alguns, que acontecem antes do período de alfabetização, sim, antes de eu estar plenamente alfabetizada. Então, é importante a gente pensar em como que uma coisa colabora com a outra e por que é que elas têm que andar juntas, ok? Bom, separando aqui as coisas um pouquinho. A alfabetização, então, ela é a faceta linguística do aprendizado da língua escrita. E ela precisa ser sistematizada. O que é isso? Eu preciso de atividade específica, eu preciso de exercício que vá contemplar todas aquelas questões de com quantas letras, com quantas sílabas, quantas vezes eu abro a boca para falar essa palavra, né? Que são as sílabas, as emissões sonoras que eu faço. Quantas vogais, com que letra que começa, com que letra que termina, qual é o som dessa letra inicial, dessa letra final, tem a sílaba tal que também tem no nome do fulano, não tem, as sílabas são, que formações que compõem essas sílabas, é consoante e vogal, é só vogal, é vogal com consoante, é consoante, consoante, vogal, então, tudo aquilo que a gente já sabe, que eu escrevo da esquerda para a direita, que existem espaços entre as palavras, tudo isso faz parte de uma sistematização, né? Tudo isso precisa ser ensinado. Tudo isso precisa ser ensinado e volta e faz exercício e repete e pede para ver aquilo no texto de novo. E eu vou sistematizando isso porque não é um processo linear. É um processo de reconstrução de hipóteses. Então, eu preciso estar o tempo todo voltando nisso. E a alfabetização atua sobre o texto verbal, ou seja, escrito em palavras. Isso já vai fazer uma grande diferença em relação ao letramento, por quê? O letramento, primeiro que eles são as práticas sociais de uso da escrita. Letramento não é capacidade, letramento é prática, é uso que eu faço na sociedade. O texto na perspectiva do letramento, o texto é constituído de diferentes linguagens. Então, eu tenho o verbal, sim, posso ter ou não, mas posso ter também imagem, posso ter número, essa imagem pode estar em movimento ou estática, eu posso ter infográfico, eu posso ter gráfico, eu posso ter linhas, setas. Então, o texto na perspectiva do letramento, ele não é só um texto verbal, ele não é constituído apenas de palavras, ele é constituído de um conjunto muito amplo de linguagens. Isso muda, obviamente, a perspectiva do que é ler.
né? Então, ler na perspectiva do letramento não é codificar e decodificar. Desculpa, decodificar, né? Seria. Não é só isso. Ler na perspectiva do letramento é atribuir sentido a todas as linguagens que compõem um texto que a gente chama de multimodal, né? Com múltiplas linguagens. E envolve também a oralidade, né? Porque existe um letramento em que a oralidade é muito valorizada, os letramentos cotidianos, sobretudo quando eu estou trabalhando com o adulto. Muito do aprendizado se dá pela oralidade. Então, é muito importante que eu valorize isso, porque é o que o aluno traz com ele, né? E esses letramentos, a palavra que a gente usa hoje é letramentos, no plural, porque eles são oriundos de diferentes contextos, eles são oriundos de diferentes práticas sociais de uso da escrita, principalmente se a gente considerar tempos de uso de computador, internet, smartphones, smart TVs e tudo mais, né? E cada vez mais acessíveis, já tem pesquisas que mostram que não é mais uma questão econômica, né? O acesso ao celular. Então, letramentos no plural, porque envolvem, inclusive, os novos letramentos que vão surgindo com as tecnologias. Tá, então, olhando mais especificamente lá para o nosso material didático, ó, isso aqui exemplifica exatamente o que eu acabei de falar, tá ali nas páginas 4 e 5, eu tenho estes e outras placas, não só placas, né, porque ali tem o curtir também das mídias digitais, das redes sociais. Eu tenho esses e outros, vamos chamar de desenhos, né, e eu tenho não apenas um desenho, porque isso acaba pela configuração, pela cor, pelo formato, por uma série de elementos que não são linguísticos propriamente, não são da língua, mas podem constituir elementos da linguagem, eu consigo atribuir sentido, né? Então, por exemplo, o que é esse círculo vermelho com um risco no meio? Que sentido que ele constitui, né? O sentido da proibição e tudo mais. Aonde que eu costumo ver estes desenhos? Quando é que eu uso? Esse do joinha, eu apenas leio ele em algum lugar ou eu também produzo esse texto aqui, esse texto imagético em algumas situações? Que situações são estas, né? O que isso diz para mim? Onde que eu vou encontrar, por exemplo, a imagem do cigarro dentro de um círculo cortado? Onde que eu vou encontrar a imagem de uma pessoa na cadeira de roda? E o que ela significa? Por que ela está ali naquela situação? Então, aprender esses contextos de uso dessas imagens é parte de um letramento, né? Porque eu não estou trabalhando ainda com pauta sonora de palavras, eu estou trabalhando com a leitura de um texto que não está envolvendo palavras ainda, tá? Então, eu estou atuando aqui nos letramentos. E aí, ó, vejam que as perguntas vão muito nesse sentido, de onde que você viu, para que serve, se já foi útil para você em alguma situação, que outros textos como estes você conhece, conte para os seus colegas, como é que eu leio cada um desses símbolos mostrados, etc. Então, as perguntas são muito de contexto em que esses textos aparecem, muito de constituir sentido deles, né? Não tem ainda análise de pauta sonora, até porque eu não tenho palavra. Então, eu estou trabalhando aqui na perspectiva dos letramentos. Aí, na página 20, eu já tenho aí uma foto, né, que mostra um anúncio de uma festa que é permanente. Ela acontece sempre no primeiro domingo de dezembro, independente de que dia que isso vai cair. Então, é o projeto Museu do Vaqueiro. Nesta atividade também, lá na página 20, eu faço uma série de análise ali de por que aquela parte está iluminada de amarelo, eu quero destacar, isso vai constituindo determinados letramentos, vai me ensinando a ver, encontrar partes relevantes de um texto, por exemplo, quando ele está iluminado, quando ele está destacado, quando ele está com uma letra maior, quando ele está com uma cor mais forte do que os demais, quando ele está centralizado no texto e tem outras informações que estão na lateral, alguma coisa assim. Tudo isso vai constituindo sentido. Como é que a imagem se junta ao texto escrito ali para constituir sentido. E aí, a partir do momento que eu passo a
pedir determinadas leituras em que o meu aluno tem que se dedicar mais detidamente na escrita da palavra, como ali, por exemplo, os 3 eventos que estão envolvidos, a missa do vaqueiro, a pega do boi no mato e a vaquejada feminina, e que eu pergunto para ele, qual desses eventos aí estão destinados ao público feminino? São específicos para o público feminino. Aí ele tem que identificar, por exemplo, que palavra que se refere ao feminino, né? Mulher, feminino, e aí ele vai encontrar a vaquejada feminina, já demanda ali uma leitura, alguma coisa assim, eu já começo a botar o pé ali na análise da palavra. Eu posso, inclusive, ampliar essa atividade que está no livro, que é o ideal, né? O ideal é que o nosso educador parta do material que a gente tem para ampliar de acordo com a turma que ele tem, com o diagnóstico que ele fez lá no início, né? Então, eu posso, por exemplo, sugerir que ele pegue uma dessas palavras, ou mais de uma, e que trabalhe algumas sílabas que também estão aparecendo ali no material. Ou que não, de repente, a minha turma está um pouco mais avançada do que o material está trazendo, já tem alunos escrevendo, não tem mais essa questão de identificar a leitura por imagens apenas, eu já posso puxar um pouquinho mais, então posso fazer isso, né, com esse texto. Aí eu vou estar trabalhando também na perspectiva da alfabetização. Esse outro aqui é bem legal, porque eu tenho um texto que todo mundo tem, né, que é o RG, com raríssimas exceções. É um texto em que eu, de alguma forma, assino, né, eu tenho uma assinatura, ou eu tenho uma impressão digital, alguma coisa, existe uma marca, né, eu participo da produção desse texto, então ele é muito interessante, ele tem uma foto, né, ele tem minha digital, então esse é um texto com pouca escrita, né? E bastante imagem, que é muito interessante, que vai trabalhar com algo muito significativo para mim, que é meu nome, né? Meus dados, principalmente. Então, quando eu tenho aqui o nome próprio, por exemplo, ele é um importante ponto de partida. Então, lá no material, a gente está explorando não só a função desse documento, né? Que para que ele serve, que informações que ele traz e tudo mais, quando é que você usa, em que situações que você precisa, que documento que você precisa para tirar este segundo documento, que ele é muito relevante para várias outras situações. Então, quando eu estou trabalhando tudo isso, eu estou ali na perspectiva do letramento, né? Para que serve, em que situação que eu uso e tudo mais. Posso até propor, simular ali uma coisa de fazer um cadastro em que alguém tem que, vamos pensar, por exemplo, quando a gente estiver chegando lá na economia solidária, que ele tem que se cadastrar ali para pensar numa cooperativa, quem quer participar, então ele vai ter que fazer um cadastro, apresentar o RG, e tudo é uma situação concreta de uso, né? São as práticas de uso da leitura e da escrita, letramentos, portanto. E aí eu exploro também a escrita desse nome. Alguém mais começa com o nome como de Maria, né? Tem a letra inicial igual. Alguém também tem Maria no nome, mas é Maria José também ou é Maria outra coisa, né? Então, eu vou explorando como é que começa, como é que termina, quantas letras tem, quantas sílabas tem. Essa comparação entre letras e sílabas é muito importante para ele perceber que a emissão sonora corresponde ao número de sílabas, mas as sílabas são formadas de uma ou mais letras. Então, eu trabalho toda essa pauta sonora em cima do nome próprio, que geralmente os alunos, ainda que não sejam leitores autônomos, pelo menos o nome próprio eles têm uma leitura memorizada, com exceções, mas é bastante comum isso. Então, nessas atividades das páginas 28 e 29, eu tanto vou trabalhar a alfabetização quanto o letramento, eles estão ali bem integrados, né? Porque eu estou explorando a escrita também. Então, aí, olha, qual que é o nome que tem mais letras, qual que é o nome que tem menos, alguém tem nome duplo ou composto, quem? Alguém tem nome começado igual, quem? Por que a escrita desses nomes começa igual? Quando eu pergunto por que a escrita começa igual, eu estou comparando a grafia com o som, né? Então, Maria começa igual Marcos, ou começa igual a Mércia, ou começa igual a Moacir. Então, eu estou explorando o som, né? E isso é super relevante para a alfabetização. Aí eu estou trabalhando com a pauta sonora.
em um documento que já foi explorado na sua perspectiva do letramento, que são os usos que eu faço desse texto. Né? Alguém tem nome terminado igual, quem? Pauta sonora também. Porque a escrita desse nome termina igual, né? Comparando a grafia com o som. Aí compara os nomes dos colegas, algum nome começa com vogal, quantos, quais vogais aparecem mais vezes em cada nome. Então, se eu tenho Maiara, eu tenho muito A, né? Muito som do A. Então, eu já vou ajudando o meu aluno a perceber que a escrita representa a fala. Né? Então, eu vou ajudando ele a perceber que nomes grandes são escritos com muitas letras, né? Ivo, nomes pequenininhos são escritos com poucas letras. Enfim, e aí exploro letras específicas, aqui está explorando a vogal uma, poderia ser qualquer outra, né? Ok, então, isso é uma maneira da gente ir lá e mostrar para o aluno como é que faz. Eu estou preferindo fazer uma seleção prévia e mostrar para o aluno como é que isso acontece e depois pedir para ele assim, olha, agora volta lá no material, aluno que eu estou falando aqui é o educador, tá? Agora volta lá no material e vê se você identifica uma situação em que esteja trabalhando exclusivamente o letramento, ou exclusivamente a alfabetização, ou que esteja trabalhando o alfabetizar letrando. Coloca ele mais protagonista, deixa para ele fazer um pouco dessa análise, depois dele ter vivenciado uma análise com vocês. Não precisa fazer todas essas, né? Você pode, inclusive, pegar uma dessas para fazer e deixar outras duas para ele fazer sozinho. Eu acho que vai funcionar melhor do que a maneira como está proposto lá, de dividir o livro em páginas, e da página tal a tal um grupo, da página tal a tal outro grupo, porque não vai funcionar, porque primeiro que as coisas estão misturadas, né, alfabetização, letramento e numeramento estão misturados, e segundo, que pode ser que um aluno caia num conjunto de páginas que não tenha nenhuma exploração, por exemplo, de pauta sonora, né? Nenhuma exploração específica de alfabetização, então ele não vai conseguir visualizar aquele exercício. Então, eu acho melhor trabalhar com o capítulo inteiro, né, com a unidade inteira, mas vocês pontuando aí, dando como modelo algumas análises como essa aí, ok? Então, tá. E tem ajudado um pouquinho, tá? Para a gente poder ajudar os educadores também a terem esse olhar. E assim, a gente tem que ter em mente que não é com uma vez que a gente vai conseguir definir muito bem, principalmente o conceito de letramento, né? A separação aí entre os dois, porque é possível, inclusive, que a gente tenha educadores que nunca ouviu falar nesse termo letramento. Ele é um termo recente, aí uns 40 anos, mais ou menos 40 anos, década de 80 que ele chega no Brasil. Quem não é da área, pode ser que realmente não conheça o termo. Então, é uma construção e eu recomendo que esse tipo de exercício, com o olhar sobre o material didático, volte nas próximas formações, ok? É isso. Obrigada pela atenção.